11 dias parado para esse primeiro tempo contra o Bragantino lá no meio de tabela. Mais uma vez, Muvucano, que eu falei contra o Grêmio. A falsa ilusão e de outros jogos também. Muvucano os jogadores, adianta a linha defensiva e começa a ter posse de bola. Ali, os jogadores muito atrás, você coloca uma penca de jogadores ali e o sistema defensivo não consegue entregar a bola ali para os meias. E até gosto do Gerson um pouco mais atrás para ter essa saída. Mas muito atrasado. Gostaria de saber, situação, eu que não gosto de 3 zagueiros, do Felipe Luiz, porque eu não vou entrar nem no mérito do Ayrton Lucas, que ele jogou muito tempo nesses 2 jogos da seleção. Não aguenta, apesar da idade, não pode suprir num jogo. Eu que não gosto do sistema de 3 zagueiros. Agora, 11 dias sem jogar, o senhor Sampaoli. Que é desgaste, a sequência de jogos. E qual que é a desculpa agora? O time não tem uma jogada. E eu tô cantando a pedra e tem muita gente discordando. O time sem jogada, sem saída. Essas vitórias aí, a gente tem um melhor elenco aí da América. Uma jogada individual ou coletiva de jogadores que já se conhecem há muito tempo, mas a gente não vê, nem com esse tempo todo treinou, não estudou o adversário para tomar sufoco. O zagueiro, dentro da normalidade, do natural, sempre vai ser mais lento que o lateral e vai ter menos saída. E o Fabrício Bruno tomando corte. Flamengo chegando só aos 33, jogada do Gerson que conseguiu sair com o Pedro. E aos 41, o Thiago Maia tá assim também, ó. Tá assim. Podia ter o Pulgar também no time, né? Ele que marca e sai jogando. E tudo ali, em cima do Wesley. E aglomerando os jogadores ali nesse sistema defensivo lento do Flamengo e mal posicionado. De praxe, para segundo tempo. Ele sempre coloca o Vitor Hugo, deve ser, olhar para o Bruno Henrique. Não vou falar nem o Matheus Gonçalves, porque não está relacionado. Eu acho que não era um tipo de jogo para o garoto, mesmo se ele tivesse o que eu cobro. E aproveitar esse elenco aí, muito mais farto. Não sei as reais condições do Ayrton, creio que ele pode optar pelo Ayrton Lucas, pela Juventude ou pelo Felipe Luiz. E eu, pelo jogo do Fabrício Bruno, voltaria com o Léo Pereira e colocaria a zaga ali. Davi Luiz e Léo Pereira, Felipe Luiz. E já colocaria o Bruno Henrique. Ou do Cebolinha, ou do Everton Ribeiro. E que o time, cadê esse preparo físico que o Sampaoli falou que não tinha por causa da sequência de jogos? Cadê jogadas ensaiadas? O que eu tô vendo aí é o que está acontecendo em outros jogos, só que até agora o jogador do Flamengo que é melhor individualmente que os outros clubes do que joga aqui na América, ainda não conseguiu resolver, mas não vejo esquema, jogada ensaiada, esquema posicional, e uma hora sem esquema tático, tabela, padrão de jogo não vem e tem que vencer esse jogo. O resultado, né, o principal concorrente, eu nem vejo o Botafogo não, porque ir fazendo os pontos,
o Botafogo ele naturalmente vai tropeçar, veio ontem com o Palmeiras. Então, tem que armar, já era para vir armado, já ficou esse tempo todo parado, e ver o que consegue fazer para o segundo tempo. Nem que seja um esquema para algum outro jogador conseguir essa definição, soltar um ou outro jogador que decide. Porque esquema aí, o Flamengo ganhou várias vezes aí, mas é força da torcida, o peso da torcida, jogou muitos jogos no Maracanã, mas no individual, o jogador que está acostumado a jogar junto. Não vejo progresso nenhum no Flamengo, além da qualidade técnica aí do elenco, que vinham vencendo os jogos, e tomara que vire aí pra gente subir para essa segunda posição, que não parecesse ser esse bicho de 7 cabeças. Vamos pro segundo tempo. Aí, segundo tempo, Pulgar, no lugar do Everton Ribeiro, adiantou o Gerson. Tá, aceitável. É um tipo de mudança válido. Aos 3 minutos, tá ali, o time apático, morto. Chute de Mosqueira, 3, 4 minutos, já o segundo gol. E não pode falar nada do Matheus Cunha, que já salvou muita bola no primeiro tempo. O Flamengo foi chegar aos 11, Pedro pro Arrascaeta na trave. E depois, logo em seguida, aos 13, com o Gerson. Aí ele tirou o lateral, até que enfim, demorou, como sempre, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Aí eu me pergunto, se o Felipe Luiz não pode jogar 25, 30 minutos, o que ele está fazendo ali por que ele foi relacionado? O Ayrton Lucas viajou, jogou pra caramba lá na seleção brasileira em termos de tempo. E aí ele me coloca o Bruno Henrique. Sim, tem que colocar o Bruno Henrique, mas o Pedro não. Mesmo não estando bem no jogo, sumido, o que for, até apareceu na última chance, porque você perde um homem de referência. O Bruno Henrique, ele é um excelente cabeceador, ele é alto, tem esse impulsionamento, mas ele vai quebrar o galho quando precisar. Não tinha nada para quebrar o galho, o centroavante estava ali. Ele não vai fazer mais que o Pedro. E a gente viu o Bruno Henrique pela esquerda, o Cebolinha indo pela direita, e o time sem garra, o time sem esquema. E agora? A culpa, que sequência de jogos que teve para o time estar morto assim? Que preparação física é essa? Que falta de jogada é essa? Mas é o time que eu tô vendo, que vai pegar o Vasco. Tá, saiu, né? O jogador ali é muito mais qualificado tecnicamente. O Fluminense caiu. O Racing, aquele sufoco que nós passamos. E o próprio Grêmio foi 3-0, mas que não mostrou isso. Então, tem que ganhar esses jogos. Tem que ganhar principalmente esses jogos que a gente marca lá. O Bragantino, repetindo, caiu com relação aos outros anos. Para vencer. O elenco do Flamengo é caro, foi feito para vencer. Se não tiver esse retorno, não adianta. Olha o time que está liderando. Inaceitável. Eu já não concordei com a vinda do Sampaoli desde quando não veio ali. Ali qualquer um que bota a mão na massa faz o que ele está fazendo ali, com esse elenco aí. Saudações rubro-negras, que venham os Santos, que a gente recupere aí. Volta, mister.